processador com 8 MB de caixa. Acontece. Em termos gerais, quem nunca viu, sei lá, quem gosta de carro, um motor 1.6 um pouco mais afinado ralar 1.8 ou 2.0? Como? 1.4. Sim, 1.4. Rala, por quê? De repente ele está mais afinado com o que ele tem do que o outro motor que tem uma potência e não sabe usar. É a mesma situação. Por exemplo, a AMD agora optou por usar o quê? 3 níveis de camada para a caixa. L1, como sempre, você vai ter só as instruções. Ó, faça isso para somar, faça isso para dividir. Processamento comum em binário, certo? Não vamos entrar em detalhes. L2 é o primeiro nível de caixa. A memória é realmente a frequência do processador. Lindo, cada núcleo ali com sua memória. Essa é a filosofia AMD. Filosofia Intel, você tem uma memória para todos os núcleos, uma memória compartilhada. Igual a sua memória RAM que compartilha para todos os aplicativos. E L3, dependendo do fabricante, dependendo de cada caso, se é um processador top de linha, se é um intermediário, se não é, ela pode tanto estar na velocidade do seu processador, quanto na velocidade a metade, a um quarto, abaixo. Nessa filosofia, o que falava? Bom, 512 para cada, tá bom, o que ele precisar além, ele compartilha. Que aí entra questões de você ter barramento, de um core ficar esperando o outro desocupar, porque não tem jeito, hoje em dia não tem como mais você falar em monoprocessamento. Monoprocessamento que eu quero dizer no caso de cores, não adianta. Tudo hoje em dia se baseia em multicore. A tendência é que todas as aplicações que vêm de repente até sair dessa faculdade saem para multiprocessamento. Beleza? Se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver falando alguma coisa, algo que vocês queiram comentar, fiquem à vontade. Bom, isso aqui talvez não seja novidade também, coloquei mais porque eu não posso saber qual o nível de vocês, eu não tenho como saber isso previamente, então parte do princípio que quem está aqui de repente não tenha visto. Certo? Linha básica, tanto Intel quanto AMD, Celeron e Zen. Ah, o que dá para fazer com esses caras? Meu, básico. Aplicação de OpenOffice ou Office, não curte? Internet, e olha lá, nada de abrir 4 janelas ao mesmo tempo, nada de abrir um Photoshop enquanto você carrega um PowerPoint 2007, nada de rodar um antivírus enquanto você compacta um filme de LX. É o básico, uma coisa por vez. Tanto que você acha esses caras aqui é coisa de $50. Dependendo do caso, em cima de estoque, eu achei que sai $30. Realmente baixo custo. Não estou chutando quem tem isso aqui em casa, pelo contrário. Isso é o que mais vende. Não adianta falar que não, mas é igual você chegar numa Volkswagen e falar, vocês vendem mais Gol que o Gol. Tá, o Gol foi o top de linha, mas o Gol é que vende mais. A situação aqui é a mesma. Core 2 Duo e Atom 64 X2. Nós temos um patamar um pouco mais avançado. Para o quê? Dual Core. Esse cara, sim, você consegue fazer mais 2, 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Você tem um time menor de resposta. Nem coloquei aqui o Atom 64 e o Pentium 4, coisas do gênero, que já são coisas do passado. Você acha no mercado à venda, mas são temas de estoque, não são coisas que ainda são produzidas. Core 2 Quad e o Phenom. Phenom vai ser lançado agora provavelmente em dezembro, ou mais tardar no começo do ano, que a AMD está com uma frescurite aguda de ficar tardando o lançamento. Certo? É o novo nome, eles vão manter a linha Atom 64 a nível intermediário e básico. O Sempron não deixa de existir. E o Phenom entra como top de linha. Inclusive uma notícia muito interessante, não sei se quem está aqui já ouviu falar isso, mas quando você produz muitos cores na mesma pastilha, a taxa de perda é muito grande. Provavelmente, supomos, de 4 cores, 1 apaga. E aí, você vai ter que jogar fora aquela pastilha inteira e vai passar esse custo para quem? Para quem está comprando. A AMD só para brincar, falar, quer queimar núcleo? Beleza, vamos vender o tricore. Já está anunciado, vamos vender Phenom X2, X3 e X4. Que não deixa de ser interessante para quem é usuário. Que é um quad-core com um núcleo morto, porém com 3 a plena atividade. É o seguinte, no próprio processo de produção eles têm um algoritmo. Eles conseguem detectar na placa
Lógico, com equipamentos, imagine assim, algo exorbitante mesmo. Conseguem saber, inclusive, se os outros 3 núcleos vão conseguir operar sem aqueles. Não tem como, então, quem está comprando ter certeza que aí o cara de repente por alguma falha compra no X4 e vem no X3, aí é que está o detalhe. Toda peça de informática, principalmente processador, memória, motherboard de VGA, antes de ser entregue é testado. Lógico, não é aquele teste de 2 dias, 4 dias que seria o ideal, mas é um estresse aí, sei lá, de 1, 2 minutos cada. Só que é uma expressão, desculpa a palavra FDP para não falar filho da puta, falando, a gente tem que dar deixa. A maioria dos problemas, algo em torno de 99, 98%, eles pegam ali. Se for dar problema, vai dar problema ali. Os outros 2% pegam durante a garantia. Só que nem a AMD nem a Intel quer se queimar. Deu problema ali na garantia de 3 anos, volta para o seu processador, a sua nota fiscal, troca. Isso, eles não vão se queimar por causa de um simples processador. Para quem investe milhões na produção de um só. Beleza? Tranquilo? Tá? E arquitetura móvel. Não confundam o Centrino com o processador, por favor. Eu coloquei ele só para sacanear. Centrino é uma arquitetura Intel para notebook, composta por processador Intel, chipset Intel e uma placa de rede Wi-Fi, na maioria dos casos Intel. Tanto que cogita-se que a Intel vinha colocar o iMax, para quem já ouviu falar uma nova arquitetura de rede sem fio, nessa arquitetura Centrino. E do outro lado, que eles colocam o Celeron V, continuam o Pentium, colocam Core Duo, colocam Core 2 Duo nesse Centrino. Depende de quanto você está disposto a pagar. E do lado da AMD é um Turing, que no fundo é um Athlon 64, só mudaram o nome para ficar bonitinho. É, parte interessante, a gente já estava falando. Bom, aqui não tem como não bater. Até hoje, a única empresa que está colocando 4 núcleos na mesma pastilha é a Intel. Isso tanto pode ser vantajoso, quanto pode ser perigoso. Isso aí só você realmente colocando lado a lado, pegando benchmark, insights, etc., você vai saber se valeu ou não. A AMD está colocando os 4 núcleos, que é justamente daquela apresentação ali atrás. Que estava lá os 4 cores, as L1, L2 e L3. O que acontece? Você tem o quê? 4, tudo bem que aqui está em 2D, está baixa camada, mas você tem os 4 no mesmo encapsulamento. O que a Intel resolveu brincar? Vamos colocar 2 dual core num soquete. É aquela, de repente eles conseguem maximizar o desempenho, fazer algumas adaptações e isso fica legal. Tanto que até hoje eu não vi nenhum caso de fracasso explícito da Intel. Porém, eu já vi a Intel como uma própria AMD, como eu acho que todo mundo aqui já viu. Principalmente na era do Athlon XT e do início não. A segunda geração de Athlon 64. Certo? Simplesinho, cara, só para ficar legal. Ó, L1, L2, a L3 no caso né, aqui fora, só que não numerado. E os 4 cores. Certo? A LU e FTU, para quem nunca ouviu falar, unidade de ponto flutuante e de inteiro. Sem muitos detalhes. Esse daqui é um projeto interessante, a Intel já está exibindo a redoma com os cores. Estão anunciando, já colocaram em teste, já tem, como eu dizer, igual o carro que é modelo, tá? Não é ainda para venda. 80 núcleos em um processador. Protótipo. Obrigado. Observação, isso para sair daqui 5, 7 anos. Porque hoje o custo de produção desses caras é exorbitante. Assim como um dual core, um quad core hoje é viável e há 5 anos atrás era só projeto. Que a verdade é uma só. Ninguém brinca mais no futuro quanto esses caras. O que você está comprando hoje já é ultrapassado para eles. Porque eles já estão trabalhando em um projeto muito além. Igual nesse caso. Quad core está chegando no mercado esse mês mais ou menos. Agora começou a entrar os quad core da Intel e em dezembro, talvez fevereiro venha os quad core, venha no X4. Para popularizar ainda vai mais uns 6 meses, 1 ano.
já estão trabalhando num projeto de 80 núcleos. Obviamente, não